Olá, povo de Deus, a paz do Senhor, a todos, em nome de Jesus. Vamos aprender juntos, segundo Samuel 21, 15 ao 17. Diz assim: tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi e foi com os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus que Davi se cansou. Vamos juntos aqui aprender algumas lições? Então vamos lá. A primeira observação que eu faço nesse texto é que não foram os israelitas que procuraram guerra com os filisteus, e sim os filisteus é que buscaram guerra contra Israel. O que nós aprendemos aqui já desde o princípio: quem não tem paz vive fazendo guerra. Quem não tem paz vive querendo frustrar. Quem não tem paz vive querendo decepcionar. Quem não tem paz vive querendo ferir. Quem não tem paz vive querendo desanimar. Quem não tem paz quer tirar a nossa paz, quer tirar a sua paz, quer tirar a minha paz. Vamos a alguns exemplos de personagens bíblicos que não tinham paz. Vamos em 2 Timóteo 3:8. Porque Janes e Jambres resistiram a Moisés. Agora entenda uma coisa: por que Janes e Jambres resistiram a Moisés? Porque eles não tinham paz. Se nós formos em Números 12:3, está relatado que Moisés era varão muito manso mais do que todos os homens da terra. E se Moisés era varão muito manso, isso significa que ele tinha paz. Janes e Jambres perceberam que Moisés tinha paz, e eles não tinham esta mesma paz que Moisés tinha. Ficaram irritados, ficaram amargurados e resistiram ao ministério de Moisés, porque queriam tirar a sua paz. Porque quem não tem paz faz guerra. Quer ver um outro personagem bíblico que não tinha paz? Atos 13:8, Elimas o encantador. Quando Paulo estava pregando para o procônsul, Elimas, o encantador, tentou de alguma forma o impedir. Por quê? Porque ele não tinha paz. E Paulo tinha paz, estava anunciando o evangelho ao procônsul. Quando Elimas, o encantador, percebeu que Paulo estava pregando o evangelho, foi lá tentar tirar a paz dele. Sabe por quê? Porque quem não tem paz faz guerra. Vamos agora a outros personagens bíblicos que não tinham paz. É só você ir em Números 16. Datã, Corá e Abirão se levantaram também contra Moisés. Eu já relatei que em Números 12:3, Moisés é considerado o varão mais manso da terra, mais do que todos os homens. Datã, Corá e Abirão perceberam que Moisés tinha paz, vivia na paz, se levantaram contra o ministério dele. Porque quem não tem paz faz guerra, quer tirar a sua paz, quer tirar o seu sossego. Quer ver um outro personagem bíblico que não tinha paz? Está lá em 2 Timóteo 4:14. Alexandre o latoeiro me causou muitos males. Por que Alexandre o latoeiro causou muitos males a Paulo? Porque ele não tinha paz. Porque quem faz mal para você não tem paz. Então, quem não tem paz faz guerra. Estão tentando tirar a tua paz? É porque essas pessoas não têm paz. Então a única opção delas é fazer guerra. Por isso que em João capítulo 20, versículo 9, quando Jesus, já ressurreto, percebe que os discípulos estão com as portas fechadas com medo dos soldados romanos, Jesus passa pelas portas, passa pelas paredes, chega até eles e diz: eu vos saúdo com a paz.
Jesus estava dizendo para eles, olha, não percam a paz em meio à guerra, tenham paz em meio à guerra. Jesus disse em João 20, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então quem não tem paz busca guerra. Desceu Davi e foi com os seus servos. Então preste atenção que Davi ele vai para a peleja, ele vai para a guerra contra os filisteus. Por que ele não tenta uma aliança? Por que ele não tenta um tratado de paz? Por que ele não tenta uma comunhão? Por que ele não tenta uma trégua? Porque para com carnais não tem conversa. Para com naturais, contrários, não tem diálogo. Não tem diálogo com aquele que quer te matar, com aquele que quer te destruir, com aquele que quer te riscar do mapa. Não tem conversa com aquele que quer a tua ruína. E Davi, ele entendia esse princípio. Por que está escrito lá em Provérbios 9, 8, 9? Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Davi sabia que não tinha como fazer uma aliança com quem queria tirar sua vida. Por isso ele desce para a peleja. Ele desce para a batalha. Ei, tem filisteus que estão fazendo guerra contra você? Vai para a guerra da oração. Vai para a guerra da oração. Desce ao lari e vai orar. Não tem conversa com eles não tem diálogo não. Eles querem te destruir. Vai para a guerra da oração. E sabe o que me chama a atenção também? O texto diz, e tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Ou seja, não foi a primeira guerra, não foi a segunda nem a terceira. Foram várias vezes que os filisteus intentaram fazer guerra e fizeram guerra contra Israel. E o que nós aprendemos aqui? Existem batalhas, vales, desertos e processos que se prolongam em nossas vidas, se repetem. Sabe por quê? Nós resistimos em aprender a lição. Então, quando nós resistimos em não aprender a lição, Deus, em vez de mudar o cenário, ele continua usando o cenário para tentar nos mudar. Por isso que às vezes passa ano e entra ano. Quem já não disse isso um dia? Eu já disse. Nós às vezes dizemos assim, mas por que esse vale está se repetindo? Por que essa aprovação está se repetindo? Por que esse problema não acaba? Por que essa guerra espiritual está se prolongando tanto? Por que essa luta não tem fim? Aí Deus responde para nós. É porque eu estou insistindo e investindo na sua transformação, na sua mudança. Deus usa as guerras, Deus usa as batalhas para tentar nos mudar, nos moldar, nos ajustar. Por isso, você entende agora que às vezes, entra ano e sai ano, as pelejas são as mesmas, os processos continuam. Então, se nós queremos que Deus mude o nosso cenário esse ano, nós devemos mudar o nosso comportamento no cenário. Nós devemos ter uma mudança de atitude. Nós devemos ter uma visão nova. Nós devemos amar, perdoar, estender a mão, sofrer transformação. E desceu Davi. É a continuação do texto. Então preste atenção em algo muito interessante. Davi, ele estava sentado em um alto trono. E estava em um lugar muito alto. Seu palácio era um lugar muito alto. Só que Davi, ele, por estar sentado em um alto trono, de um alto palácio, ele não temia os lugares baixos da terra. Sabia disso? Não é porque ele estava num lugar alto, num trono alto, num palácio alto, que ele tinha medo de descer os lugares baixos da terra. Ele desceu para peleja, ele foi para a guerra. Por isso que está relatado em Ezequiel 3:22, Filho do homem, desce ao vale e ali eu falarei contigo. E eu desci ao vale como ele me falou, e eis que ali estava a glória do Senhor. Sabe o que eu aprendo aqui? Ninguém vence guerras subindo, se vence guerras descendo. Era isso que Naamã não entendia. Segundo Reis capítulo 5, o profeta Eliseu dá um recado para o seu moço dizendo, fala para esse Naamã aí descer o Jordão 7 vezes. Naamã resistiu. Ele não queria descer o Jordão. Aí os seus funcionários chegaram nele e disseram, patrão,
Se o profeta tivesse pedindo algo difícil para o Senhor, tudo bem. Mas ele só está falando para o Senhor descer o Jordão e mergulhar 7 vezes. Aí ele parou de resistir e desceu o Jordão. E ele teve a vitória. Aí sim ele teve a vitória, depois que desceu. Porque ele tinha uma lepra. E depois que ele desceu o Jordão 7 vezes, a sua pele ficou purificada, como a pele de um bebê. Davi estava em um trono muito alto, mas não tinha medo de descer os lugares baixos da terra. Ele tinha experiência. Porque lá no início, quando ele ainda ia começar a construir a sua história, a Bíblia relata que ele desce o ribeiro de Quizor, lá no vale de Elá, para pegar 5 pedras e pelejar contra Golias. Então ele era uma pessoa experiente. Para ele descer aqui nessa batalha, ele tinha maturidade suficiente para lembrar que lá no passado, ainda jovem, quando não tinha uma história construída, ele já tinha descido o ribeiro de Quizor para pegar 5 pedras e ir para a batalha contra Golias. Então você quer vencer essa guerra espiritual que você está? Então desça, 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 porque você vai obter a tua vitória descendo. Desceu Davi com os seus servos e tanto pelejaram. Preste atenção, com quem que Davi desceu? Com os seus servos. Então, Davi não desceu desamparado para a peleja. Davi não desceu sozinho para a peleja, ele desceu com os seus servos. Certifique-se de ter pessoas que estão do seu lado, que estão dispostas a encarar as batalhas espirituais para que os seus sonhos aconteçam. Certifique-se de ter pessoas do seu lado que estão dispostas a encarar as pelejas para que o seu projeto venha acontecer na terra. Certifique-se de ter pessoas do seu lado que vão descer a batalha com você porque querem ver realmente o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Ainda bem que o exército de Davi não era como o exército de Gideão. Porque Gideão, antes dele ir para a batalha, Deus falou para ele, aconselhando: ó Gideão, muito é o povo que tem contigo, eu vou provar eles. Primeiro Deus provou, e de 32 mil homens que Gideão tinha, 31.700 voltaram para trás, Gideão só foi com 300. Então, ainda bem que o exército de Davi não era como o exército de Gideão, que tinha medrosos e covardes. Tem medrosos e covardes no teu projeto? Então, manda embora. Foi isso que Gideão fez, mandou eles embora. Volte para trás, covardes e medrosos. Não permita que covardes e medrosos estejam no seu projeto. Porque Davi desceu a peleja com os seus servos, pessoas que acreditavam no seu potencial, que acreditavam que ele era o líder, que acreditavam que iam vencer, porque tinham do seu lado um líder. As pessoas têm que acreditar no propósito de Deus na sua vida. O que mais que nós aprendemos aqui? E pelejaram contra os filisteus. Preste bem atenção, pelejaram contra os filisteus. Você tem que saber quem é com você e quem é contra você. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados, potestades e hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, muitas das vezes, nós aqui na terra, lutamos contra nós mesmos. Vamos para a internet. Começamos ali a apontar o pecado do pastor, o pecado da pastora. Pastor escandalizou também. Começamos a descrever uma lista ali de servos e servas de Deus que vacilaram, que estão, de alguma forma, influenciando de uma forma negativa, mas isso vai edificar. Eu fui chamado para pregar o evangelho, eu fui chamado para proclamar a palavra. Você é um arauto, uma arauta de Deus. Você foi chamada para louvar e bendizer o nome dele. Isso vai atrair as almas? Isso vai edificar? Se cumpre na vida dessas pessoas que ficam expondo líderes que caíram, que vacilaram, que se desviaram, se cumpre na vida deles, Mateus 12:37, por suas palavras será justificado, por suas palavras será condenado. Eu fui chamado para anunciar a palavra, e eles que vejam o seu delito com o Senhor, eles vão dar conta para o Senhor. O meu papel é anunciar, atrair as almas
com coisas positivas. Essa guerra não é contra os seus irmãos. Essa guerra é contra os filisteus. Muitas das vezes, nós aqui na terra somos uns contra os outros. É cristão contra cristão. É inveja, é porfia, é amargura, é insatisfação. Não desejamos a vitória do irmão, não desejamos o crescimento do irmão. Fica indireta, cutucando. Em vez de se unir contra os filisteus, nos unimos contra nós mesmos. Para de ser um Judas, para de ser um joio, para de virar a casaca. Nós somos do Evangelho, da paz. A nossa guerra é contra o inferno. Tanto pelejaram contra os filisteus. O que mais que nós aprendemos aqui? Que Davi se cansou. Davi se cansou daquela guerra. Ele estava lutando naturalmente, ele se cansou. E nós, muitas das vezes, nos cansamos das nossas guerras espirituais. Fala que não, cansa. Nós cansamos das nossas guerras espirituais, mas é melhor nós nos cansarmos das nossas guerras espirituais do que nos cansarmos da monotonia. É melhor nos cansarmos das nossas guerras espirituais do que nos cansarmos de ficar na zona de conforto. É melhor nos cansarmos das nossas guerras espirituais do que nos cansarmos de ficar na mesmice. É melhor nos cansarmos das nossas guerras espirituais do que nos cansarmos de não conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas. Deu para você compreender? Cansar é normal. O que é anormal é abandonar o barco. Cansar é normal. O que não é normal é desistir. Cansar é normal. O que não é normal é chutar o pau da barraca. Cansar é normal. O que não é normal é parar. É voltar a ser o homem velho. A mulher velha, lembra de 2 Pedro 2, 20 e 22? Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, tornarem a se envolver e forem envolvidos de novo, melhor teria sido não terem conhecido o caminho da justiça. E aí se cumpre o provérbio: o cão volta ao vômito e a porca ao esponjador de lama. Cansar é normal. O que não é normal é se tornar o homem velho, a mulher velha, de novo, voltar para trás. Lembra daquele filme do Van Damme? Retroceder nunca, render-se jamais. Se você está cansado, cansada, peça ajuda àquele que não se cansa e não se fatiga. Isaías 40, 28. Não viste, nem ouviste, que o Criador dos confins da terra não se cansa e não se fatiga? Peça ajuda àquele que não se cansa e não se fatiga. Mateus 11, 28, Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então cansar é normal. O que não é normal é você desistir de tudo e se tornar a velha criatura de novo. Continue. Exerça o teu ministério, ainda que você esteja cansado. Esbibenob, que era dos filhos do gigante, que tinha uma espada nova, intentou ferir a Davi. Então preste atenção. Quando Davi apareceu no cenário, ainda rapaz novo, ele construiu a tua história vencendo o gigante Golias. Passaram-se muitos anos. Davi agora está exaltado, ele é um rei, tem uma coroa, um cetro, soldados às suas ordens. E um outro gigante chamado Esbibenob, que é parente do gigante Golias, se levanta contra ele e contra a história que ele construiu em cima do seu parente, o gigante Golias. E ele agora quer destruir a história de Davi. Veja bem, Esbibenob é parente do gigante Golias. Ah, ele disse assim, quem sabe? Então quer dizer que ele construiu a sua história em cima do meu parente, do gigante Golias, pois eu agora, Esbibenob, vou destruir essa história. Muitas das vezes, gigantes se levantam contra as nossas vidas para tentar destruir a nossa história, que já construímos, destruir os nossos sonhos que já conquistamos, e também para tentar destruir a continuidade da nossa história
e também tentar destruir os novos sonhos que nós temos ainda. Vigia com o gigante Esbibenob. Ele quer destruir a tua história. Ele quer te paralisar. E preste atenção que Esbibenob, ele chega quando Davi se cansa. Você está pensando que o gigante Golias, você está pensando que Esbibenob, que simboliza o diabo, eles não conhecem a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade? Você está pensando que o gigante Esbibenob, ele não conhece o seu ponto fraco? Ele conhece. Veja que ele chegou até Davi quando Davi se cansou. É como Jesus no deserto. Quando ele sentiu fome, o diabo se aproximou dele, ofereceu o banquete. Na fraqueza que ele vem até nós para tentar nos destruir. E veja que ele tinha uma espada nova. O diabo sempre tem uma estratégia nova contra nós. Ele é como um lutador de boxe que vai vencendo o teu opositor e ele vai minando. Primeiro round, segundo round, terceiro round, vai até os 12 rounds. Aí ele venceu por nocaute, ele minou o outro boxeador. O diabo é assim, ele sempre tem uma estratégia nova, ele vai pelejando na guerra contra nós para tentar nos minar. Mas que nós venhamos ser como Davi, perseverante. Ele estava na guerra, ele se cansou, mas ele não desistiu. Porque ele estava cercado de pessoas que poderiam o ajudar. Veja só, ó. Porém Abisai, filho de Zeruia, o socorreu. Quem você é nessa vida? Você é o gigante que mata ou é o irmão que socorre? Você se agiganta a favor do seu irmão, da sua irmã que está vivendo o dia mal e o ajuda? Ou você é o gigante que acaba de matar? Quando você vê alguém que está na pior, algum irmão, alguma irmã que está vivendo o vale da sombra da morte, você é aquele que socorre ou você é aquele que soterra, acaba de matar? Quem você é? Você é Abisai ou você é Esbibenob, o gigante, na vida daqueles que estão vivendo um dia difícil, como viveu Davi? Graças a Deus que Davi, ele teve pessoas que estavam no seu lado, que o ajudaram. Que nós venhamos ser Abisai, aquele que ajuda. Deus abençoe a todos.